seu encontro com os consultores da BMJ em podcast. Olá pessoal, estamos começando mais um BMJ Podcast, uma edição especial com o time de comércio internacional, e hoje vamos falar sobre todos os temas quentes de comércio internacional. Obviamente vamos falar sobre Trump, tarifas, o que está acontecendo no Brasil, negociações internacionais, comércio e sustentabilidade. Então vai ser um podcast recheado. E para começar eu vou apresentar os especialistas da BMJ para vocês. Começar, primeiras damas, Mônica Rodrigues, que é a nossa head de comércio internacional, está na BMJ desde a sua fundação, 14 anos esse mês, vai falar bastante pra gente aqui o que vai acontecer no Brasil e trazer toda a expertise dela. Ao lado da Mônica, o nosso diretor de Relações Governamentais e Comércio Internacional, José Pimenta, que também tem muitos anos de mercado, tanto na parte privada, relacionamento com o setor público, nas partes das confederações, federações. Também é o nosso professor também, vai trazer a visão dele sobre os nossos temas. Ao lado do Pimenta, a gente chama ele de Pimenta, tá? José Pimenta é só para os não íntimos. Do lado do Pimenta a gente tem o Vitor Vilar, que é nosso líder de comércio internacional. Na verdade, ele é nosso líder de política internacional, que está dentro do nosso time de comércio internacional. Vai falar bastante sobre o que vem acontecendo no mundo na parte de comércio, sustentabilidade e também muito sobre Trump, né? Tem muita coisa acontecendo legal para a gente falar. E ao meu lado está o Josemar Franco, nosso coordenador de comércio internacional, há muitos anos já na BMJ, né? E que cuida de todos esses temas junto comigo aqui no time e vai dar várias opiniões sobre negociações internacionais e, enfim, todos os temas que estão trabalhando. E eu sou o Leandro Barcelos, eu sou gerente de comércio nacional e vou estar conduzindo esse bate-papo. Pessoal, bem-vindos de novo. Eu vou começar falando sobre Trump e o atual cenário da guerra comercial, né? Então eu vou puxar o Pimenta para começar a falar com a gente. Pimenta, eu não tenho assim, não precisa nem elaborar muito a pergunta, né? Conta um pouco qual foram as principais medidas do Trump relacionado às tarifas, né, implementadas, um pouco desse histórico que vem acontecendo e qual é o status agora. Olá, pessoal. A ideia, Leandro, é olhar no contínuo, né? Olhar no fluxo que vem acontecendo e, de maneira geral, além dos números, né, 15% aqui, depois 25%, depois 35%, depois 125%, enfim, de aplicação tarifária, mas o grande ponto aqui é entender todos os problemas que vem gerando em termos de cadeias produtivas. Porque quando você coloca e você tem essa escalada tarifária, né, você começa a gerar problemas específicos em cadeias produtivas. E aí a grande pergunta que todo mundo faz, né, mas qual que é o tamanho disso? Quando a gente olha para a China e para os Estados Unidos hoje, a gente está falando de 40% do PIB global em dois países. Quando a gente olha para a China e Estados Unidos hoje, a gente está falando de 41% e 40% do comércio internacional, concentrado em dois países. Então é impossível, né, para além do que está acontecendo hoje, não pensar no futuro. E esse futuro é um futuro instável. E tudo que o setor privado mais quer, e governos também, sobretudo o setor privado, tem que planejar suas operações em longo prazo, médio prazo, né? A gente costuma dizer que o setor privado, né, os empresários, as empresas, grandes empresas principalmente, não vão fazer um planejamento de investimento para 2 anos, para 3 anos. 5 anos, 10 anos. E a partir daí, onde você vai colocar o seu produto, como esse produto vai chegar, como é que vai ser a minha cadeia global de valor, como que eu vou me inserir nessa cadeia global de valor do meu setor em 5, 10, 15 anos, eu passo um planejamento de exportação e importação. Você não produz nada só num lugar, somente. Então, o grande problema aqui é esse. É como que os dois principais players vão tentar, de alguma forma, buscar algum tipo de diálogo para, de alguma forma, ter um tipo de fio de conduta em termos eu diria, de previsibilidade. Que hoje, quando você conversa com vários setores, quando você analisa, vários analistas estão falando, e até mesmo o governo estão dizendo, há uma disrupção, né? Há um problema disruptivo no comércio global e isso vai encarecer. Quais são os efeitos disso, né, no curto prazo? A FMI já está dizendo uma recessão, não uma recessão, mas um decréscimo do PIB global que ia para casa de 3,2%, caindo para 2,8%. A OMC já fez uma conta básica, então talvez a gente tenha um decréscimo, então uma retração global em termos de comércio internacional de 1,5%. Economia norte-americana, isso para citar números brutos, né? Grandes números, né? Economia norte-americana saindo de 2 ponto alguma coisa, indo para 1,8 em termos de crescimento, também um decréscimo, e inflação. Então, o que você vai ter no curto prazo, vários analistas estão falando isso, né? É uma estagflação nos Estados Unidos. Você tem baixo crescimento, né? Até um decréscimo, inclusive, como a gente já citou, inflação elevada, né? E aumento do desemprego. Ou seja, ritmo mais lento. Quando a economia, a maior economia do mundo, tem ou cresce no ritmo mais lento, todo mundo sofre. Esse é o principal problema. Acho que é isso que tem que ficar claro para todo mundo. Tá lá, mas o que está acontecendo? China, Estados Unidos, isso vai me afetar? Vai te afetar. A escala que isso vai ser afetado, ninguém sabe ainda, mas que vai afetar, vai afetar.
você vai ter mais inflação no longo prazo, você vai ter, de alguma forma, disrupção de cadeia produtiva, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de indústria brasileira, né? Sobretudo em relação a renda de invasão, produto, aquela coisa toda. Mas o ponto para resumir isso numa palavra só, é instabilidade. Gerou-se uma instabilidade e o protecionismo sempre existiu. Sim. O protecionismo sempre existiu. Maior ou menor escala. Mas havia um rito. Havia uma possibilidade de você enxergar mecanismos, ritos, processos. Isso está sendo minado no curto e no médio prazo. Legal. Você falou bastante sobre Estados Unidos e China, mas a relação com os países vizinhos, a gente viu que teve uma fricção também no começo, né? Principalmente com o México e Canadá, e a gente viu vários tipos de reação. O que você pode comentar disso? São relações históricas. Quando você olha para a construção de um acordo de livre comércio, na terceira onda de relação de acordo, ou na segunda, principalmente, depois da União Europeia, essa segunda onda ali na década de 80, 90, você tem NAFTA sendo consolidado, sobretudo por conta de uma cadeia regional de valor formada por México, Estados Unidos e Canadá. Não à toa, os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos são México e Canadá. Você olha a balança comercial. Esse é o principal ponto, né? Então, o Raul fala muito disso, né? Você tem produtos que cruzam as fronteiras ali várias vezes para serem montados num lugar, distribuídos em outro, anexados, enfim. Você tem uma agregação de valor regional muito forte. E isso está sendo eludido. Foi eludido da primeira vez, buscou-se um consenso, foi renegociado um acordo, agora volta-se atrás em alguns aspectos. A questão é isso, onde isso vai parar? Porque há empresas focadas em abastecer o mercado norte-americano hoje que estão no México, há empresas que estão nos Estados Unidos hoje que têm um intercâmbio muito forte com o Canadá e vice-versa. Então esse triângulo ali, né, se a gente pode chamar assim de comércio nacional, gerou um efeito regional muito forte naquela região. Sim. Né? E hoje a gente vê isso também com uma série de instabilidades. Quando você começa, mas foi adiado em 90 dias, mas vai ser adiado em 120. Isso tudo é muita estabilidade. Comércio regional, aí falando de região. E é até pior, eu vejo para a situação que haja essa instabilidade disso justamente que você está falando. Então há uma postergação de aplicação da medida e a gente não sabe se nesse período ainda vai ter mais alguma outra novidade ou aplicação de alguma outra medida que possa impactar da forma como você está trazendo nesses processos que a gente está vendo hoje. E principalmente aí falando dos parceiros dos Estados Unidos, Canadá e México sendo atingidos dessa forma. Mas a gente está vendo reações fortes da União Europeia. Eu acho que o Vitor pode complementar um pouco sobre as reações da União Europeia. Realmente é uma situação bastante complicada no momento, né? Quando a gente olha o que o Trump tem feito, a gente tem que olhar muito para a primeira passagem dele. O primeiro Trump 1, entre 16 e 20, ele também fez essas primeiras medidas de elevação tarifária, né? Naquele momento ele atingiu principalmente o aço, o ferro e o alumínio. Mesma coisa que ele fez agora na segunda passagem com 25%. Naquele primeiro momento a União Europeia já tinha se planejado em fazer essa elevação tarifária, essa retaliação que eles planejavam fazer dessa vez também. Naquele momento os Estados Unidos voltou atrás, que nem fez dessa vez, com cotas de importação para o Brasil, para a Argentina, para a União Europeia, México. E dessa vez os Estados Unidos faz a mesma coisa e volta atrás com os 90 dias, a União Europeia também volta atrás. Mas eu acho que o jogo que a gente tem que olhar não é se a tarifa 1 ou a tarifa 2, porque o governo Trump ele vai passar. O governo Trump ele vai durar 4 anos, mesmo que ele consiga eleger um sucessor, talvez dure 8, ele não vai durar 50. O que pode durar todo esse tempo é a perda de confiança no parceiro econômico que os Estados Unidos ele tem feito agora, né? O que garante os seus parceiros comerciais como o México, como o Canadá, que não vai subir no poder dos Estados Unidos outro presidente que tenha a mesma, talvez, pouca familiaridade, pouca amicabilidade com o comércio livre, né? Com o livre comércio internacional. Eu acho que esse é o principal ponto. Isso é o principal ponto que leva a União Europeia a buscar alternativas. Eu acho que um ponto também interessante, e antes de começar eu queria falar que é um prazer participar desse podcast com vocês, é que é engraçado a gente parar para pensar que em uma década atrás a gente tinha uma discussão de livre comércio entre a Europa e Estados Unidos, né? Um acordo transatlântico. E ver como tudo isso mudou para um distanciamento, não só da questão comercial, mas também em outros temas, né? E no caso da China, da relação Estados Unidos-China, eu acho que é um ponto importante da gente destacar também, que se o objetivo principal dos Estados Unidos era pressionar, né, toda a comunidade internacional para negociação de mais acordos, ou diminuir as barreiras para os americanos, você está criando um distanciamento enorme entre os principais parceiros comerciais e aproximando eles justamente da China, né, que é o grande foco do governo
governo Trump. E aquela história de friendly shoring que os americanos tinham no último governo, o que aconteceu com isso? No shoring. Porque era uma política, né, de estabelecer laços mais próximos com países que você pudesse confiar, né, para ter uma cadeia produtiva mais integrada e poder contar em questões principalmente de guerra, né. Isso começou a se falar muito depois da guerra, que começou a guerra da Ucrânia com a Rússia, sobre friendly shoring, e eu acho que sumiu essa expressão nesse governo. Ou vocês estão ouvindo falar sobre isso? Eu acho bem curioso, assim, porque né, quando eu mencionei com as primeiras tarifas, né, aconteceu que muitas empresas americanas de aço e alumínio, elas saíram do Sudeste Asiático, saíram do Vietnã, saíram da Indonésia, do Camboja, da China, e foram produzir no México. O famoso nearshoring, friendly shoring, etc. Tantos shoring, né? Shoring. Agora é só shoring, né? Shoring. Mas é muito curioso, né? Porque agora essas empresas que se moveram, né, fizeram investimento de larga escala para produzir num país mais próximo politicamente e territorialmente dos Estados Unidos, agora podem sofrer com essas tarifas de 25%. É importante lembrar que o Pimenta ele comentou muito bem, as tarifas foram levantadas, mas o do aço e do alumínio continuou lá, 25% para todas essas empresas. Sabe o que é interessante ver? Quando colocando a lupa um pouquinho mais para cima, né? Teve lá toda aquela onda de nearshoring, reshoring, e agora só o shoring. Mas o ponto principal é que naquela época, quando você tinha um motor ali disso tudo, que era a questão da pandemia, todo mundo ficou vulnerável ali em relação a algumas cadeias de suprimento, mas a regra do jogo estava dada. A regra do jogo era uma economia norte-americana focada ainda em serviço, que buscava não trazer uma manufatura de volta para o seu solo, né, especificamente, porque acho que havia ali uma percepção muito clara de que a economia norte-americana é forte em serviço, queria se fortalecer numa indústria verde específica, os subsídios do Biden foram justamente para trilhões de dólares, justamente para focar em energia verde, em economia verde, vamos colocar dessa forma. Os estados compraram a ideia, então o nearshoring veio justamente para ok, a gente vai produzir perto, onde o custo de produção é mais barato, abastecer o mercado norte-americano de ter agregação de valor, que no último retoque, e ter um mercado pujante. E a partir daí a gente agrega valor lá dentro em serviços. Aí sim, isso foi rompido. O que o Trump vem a dizer, não, serviços hoje de alguma forma vai estar a reboque de manufatura. E aí que está a ruptura, porque esse é o ponto principal. O Friedman escreveu de uma forma muito categórica recentemente no artigo do Financial Times, ele dizendo, olha, você tem hoje a percepção de que a manufatura, a economia norte-americana, que quase 80% é serviço, vai estar a reboque do que a manufatura vai ser daqui para frente. E ninguém sabe o que a manufatura norte-americana vai voltar a ser daqui para frente. E é legal que ele destaca 3 pontos principais, que vai além de comércio. Você tem uma quantidade de comércio, mas acho que vai além de comércio, é legal colocar. Ele fala, olha, primeiro ponto é a questão dos treasuries norte-americanos, da dívida norte-americana, gerando um abalo de confiança, né? A confiança está sendo abalada. Viram que Trump agora recentemente até criticou o Powell, né? O Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central norte-americano, quase que dando a entender que pode intervir, inclusive no cargo dele, né? Retirá-lo de alguma forma. Tem uma discussão jurídica sobre isso, mas enfim, é outra história. Então esse é o principal ponto. É o tesouro americano, quer dizer, é o título da dívida mais valorizado no mundo, para todo mundo. Onde todo mundo corre. Quando você tem um furacão financeiro no mundo, todo mundo compra dívida norte-americana, né? Isso está sendo abalado. Segundo ponto é justamente essa macro confiança, né, em geral, na economia e a questão de desinvestimento. E o terceiro ponto é até o soft power norte-americano, atrair cérebros, atrair talentos. Então, lembra que agora as taxas de turismo estão caindo nos Estados Unidos, enfim. São efeitos de curto prazo, mas quando você tira a lupa, você fala, cara, você tinha um ecossistema ali que funcionava de uma forma, e eu acho que a disrupção vem daí. E agora todo mundo está se perguntando onde eu vou colocar meu dinheiro, como é que eu vou investir. Então, para além de nearshoring, eu acho que havia toda uma visão de que que os Estados Unidos da América era um ambiente seguro para se investir, por conta da pujança econômica em serviços. O último valor agregado, a última peça. Isso está sendo colocado em xeque. Né? Perfeito. E, Josemar, um pouco agora sobre essa retórica protecionista do Trump e essas medidas. Como você vê isso para os outros países? Como eles têm reagido, né? E você vê também outros países buscando uma onda mais protecionista? Eu acho que esse movimento é importante, Leandro, porque a gente observa que nos Estados Unidos, principalmente, essa questão que o Pimenta trouxe é fundamental, né? Tem um olhar muito micro atualmente para a questão da exportação e da importação de produtos, e eu acho que é interessante até uma fala que eu vi recentemente, Pimenta, que o americano ele não quer produzir o iPhone, ele não quer produzir o tênis da Nike, ele quer consumir esses produtos, né? Então, eu acho que esse é o principal impacto, de fato, que a gente tem que olhar, o impacto para as cadeias globais de valor, e quando a gente olha para o protecionismo americano, ele tem essa capacidade de mudar
afetar essas cadeias globais de valor no longo prazo. Eu acho que o impacto mais recente, ele é de fato, né, essa insegurança, essa imprevisibilidade. Eu estava vendo uma entrevista do Jamie Dimon, que é o CEO do JP Morgan, né, o maior banco dos Estados Unidos, e ele tem comentado muito sobre isso. A questão principal não é a variação no mercado financeiro no momento. Isso é uma reação natural e às vezes até exacerbada. O que a gente tem que olhar para essas mudanças nas cadeias globais de valor, e aí eu acho que é muito importante da gente olhar esse movimento protecionista não só nos Estados Unidos, mas também ao redor do mundo, né? A gente tem visto que desde o primeiro mandato do Trump, com a renegociação do NAFTA, a criação do USMCA, as tarifas na China, a gente viu um aumento no protecionismo porque houve também redirecionamentos dessas cadeias globais de valor. Então, hoje a gente tem sim um movimento mais protecionista, eu diria que na Europa. Existe um receio muito grande em relação a cadeias que são sensíveis, né, como defesa, os próprios chips, né, os nanochips é uma cadeia bastante protegida. E aqui na América Latina, né, houve um cuidado porque com essas novas tarifas houve esse redirecionamento de determinadas cadeias e esses mercados tentaram se proteger de alguma forma. Então, é um movimento que cresceu bastante na última década e que se toda essa instabilidade continuar, a gente não sabe ainda, né? Se a gente tentar cravar se vai ter essa aplicação em 90 dias, a gente vai estar trabalhando com achismos. Houve sim, e tem ocorrido essas movimentações mais protecionistas recentemente. Não tem uma bet aí pra gente apostar? Não. Essa retorno seria alto, né? Retorno é alto. Para quem acertasse. Não, mas a gente vê que esse movimento protecionista, ele tá tomando, eu diria que o globo de uma forma geral. E é engraçado até de a gente observar esse movimento, esse fenômeno impulsionado pelas políticas dos Estados Unidos, que aí está forçando os países a tomarem outras atitudes, como o Brasil, buscando novos parceiros comerciais, e aí eu vejo que há uma chance muito grande de outros países que não tinham esse protagonismo no seu comércio estabelecerem novas conexões com outros países, estabelecimento de outros acordos comerciais, e talvez com isso a gente veja, não sei se vocês vão concordar comigo, que é a possibilidade de a gente ver Mercosul e União Europeia em franco agosto e fechar, né, e esse acordo. Acho que isso poderia ser muito positivo para o bloco, até porque a gente sabe que há uns estremecimentos de vez em quando aqui no Mercosul, então esse acordo poderia dar um pouco mais de robustez e força para o nosso bloco. Agora, claro, tem ali uma série de desdobramentos, tem ali, né, a necessidade de ajustes para a gente poder fechar esse acordo, e também temos a China agora disposta, assim, a China sempre esteve disposta a fazer acordos, né? Sempre esteve disposta a poder escoar seus produtos, isso a gente já sabe, mas de uma maneira agora formal, por meio de novos acordos, enfim, até o fortalecimento do próprio BRICS. Eu tenho certeza que aqui nós vamos comentar também sobre isso. Sim. Mas eu queria puxar um gancho sobre protecionismo no começo, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho você sobre como está a política comercial brasileira. A gente tem a nova indústria Brasil. Como você está vendo também o posicionamento do Brasil, né? O Brasil, ele está tentando surfar nessa onda. De alguma forma, tentar reduzir um pouco o impacto que a gente viu na questão de câmbio, na questão da incerteza provocada pela política dos Estados Unidos. A gente vê que o Brasil agiu com muita cautela. Inicialmente, o que a gente pôde perceber aqui foi que a nossa diplomacia atuou com muita calma, prudência, sem... claro que, né, que aí os espíritos mais exaltados queriam uma retaliação, queriam talvez não sei, alguma coisa um pouco mais violenta para com o próprio presidente. Não cabia nada disso, né? Nós temos aí a nossa diplomacia pronta para negociar, e nós vimos um Brasil cauteloso. Sabemos que nós não fomos tão atingidos, a gente estava ali todo mundo nervoso, não sei, vocês estavam também assistindo quando ele mostrou aquela plaquinha lá, tem um menu de restaurante lá, né? Demorou para chegar ao Brasil, né? Pois mas nervosinho, será que o Brasil vai estar? Já mete, ó, né? Quais são as odds? Então a gente estava ali esperando saber como é que o Brasil ia ser atingido. Então, depois que a gente viu essa tarifa, calma, não é para uma retaliação
tão expressiva. Vamos esperar para estudar o que vai acontecer, ver como é que vai ser a aplicabilidade dessas medidas. A gente não tinha ainda essa visibilidade que não seria aplicado imediato, que o presidente dos Estados Unidos retrocederia, né, para poder deixar esse espaço de 90 dias. A gente não sabia nada disso. Mas hoje a gente vê que agora nós temos tempo para pensar nas próximas ações. Então nós temos aqui uma série de tentativas de tentar dar uma esfriada no calor que houve aí desse primeiro anúncio das tarifas. Até, Leandro, uma coisa que a gente pode comentar é sobre o PL da reciprocidade, né? Nós vimos que o Brasil agiu rápido nesse aspecto, nós não tínhamos ali uma previsibilidade, né, jurídica para poder aplicar. Era limitado, né? Era, exatamente. Então, havia necessidade nisso e o Brasil agiu muito rápido. Sim. Assim, muito rápido, esse PL está sendo discutido há algum tempo. Ele foi aprovado muito rápido depois da posse do Trump. Acho que vale lembrar que a gente está trabalhando nesse PL desde 2023. Que ele era um PL, ele chamava PL de reciprocidade ambiental, né, do senador Zequinha, e na época o que eles estavam buscando, né, para dar uma resposta, exatamente, às novas regulamentos da União Europeia. É só que ele não tinha muita estrutura na época para ser aprovado como um projeto de lei, e com a posse do Trump e as novas políticas a serem adotadas, tudo novo, né? Acelera. Vamos colocar algumas cláusulas ali, né, para a gente conseguir ter pelo menos um mecanismo para reciprocidade, né? A gente não chama de retaliação. Reciprocidade. O governo proibiu falar de retaliação, mas a gente não está no governo. Mas a gente sabe que muitos setores da economia brasileira ficaram realmente, né, bastante apreensivos de saber como se daria, né, daqui para frente, como é que vão ficar os produtos que são exportados para os Estados Unidos. Então, será que haverá ainda a possibilidade de, mesmo com essa tarifa elevada, continuar exportando para os Estados Unidos? Ou seria a hora de a gente repensar esse mercado e tentar outros mercados, né, negócios com outros países? Então, o Brasil está nesse compasso de espera. O momento é ainda de instabilidade, aquela turbulência mais forte parece que, né? Já passou, mas a gente não sabe ainda nesse voo o que mais pode acontecer. Perfeito. Esse PL de reciprocidade, ele traz muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas dos nossos clientes, da BMJ, da população em geral. A gente falou bastante, né, em alguns jornais sobre o PL, a gente trabalhou também, né? Junto com alguns setores. Sim. Mas eu queria ouvir de vocês a aplicabilidade dele, né? Que é uma dúvida muito grande. Cara, o Brasil realmente vai aplicar ele ou ele criou um instrumento para dizer que tem possibilidade de aplicar uma reciprocidade? Qual que é o bet de vocês nisso? O que vocês acreditam? Para mim é uma ferramenta. Hoje a senadora Tereza falou isso bem. Isso aqui é uma ferramenta para possivelmente ser utilizada em alguns momentos. Acho que dá uma segurança no meio desse caos todo em termos de regulação que a gente está falando, como que o Brasil pode exportar, qual que é o rito a ser trabalhado, destacando que ainda há uma necessidade ainda de regulamentação de algumas questões. É uma lacuna, né? É uma lacuna, mas de maneira geral você tem um instrumento, não sei o que vocês pensam, mas é uma ferramenta, não é algo que agora a gente vai. Acho que a Mônica, eu muito feliz no comentário dela, está todo mundo ainda em banho-maria tentando entender para onde a coisa vai andar, para ver se aplica ou não aplica. Acho que foram 3 países, acho que me complementa melhor, Vitor, mas é Brasil, Reino Unido e Austrália que estavam numa situação até, entre aspas, tranquila em termos de tarifa, né, que o governo americano estava vendo isso. Acho que a América Latina inteira estava, tirando a Venezuela, ficou com 10%, né? Acho que só a Venezuela ficou com 15%, se não tem enganado. Mas os grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos, os que ficaram mais positivos de fato, foram o Brasil, o Reino Unido, né? Países que ficaram com 10%, que esperavam até um pouquinho mais. Mas a gente foi pensar, até a própria União Europeia esperava um pouquinho mais do que 20%, né? E eu acho que quando o Trump anunciou os 20%, a União Europeia falou, é ruim, mas não é tão ruim quanto a gente esperava, né? Porque se você for pegar pelo menos o Japão, Coreia do Sul ficou com 24%, 25%, né? São países que têm um comércio bastante importante com os Estados Unidos, que tem nos Estados Unidos um porto seguro do comércio nacional, que foram altamente taxados. Mas eu queria voltar aqui um pouquinho no PL da reciprocidade, porque eu acho que a senadora Cristina foi uma opinião bastante feliz quando ela instrumentalizou um pouquinho mais do que o senador Zequinha tinha feito. E a gente tem que lembrar, né? A gente até vai voltar depois para falar um pouquinho de comércio e sustentabilidade depois, mas esse PL ele surgiu para responder à UDR, né? A regulação do antidesmatamento, do desmatamento, etc.
etc., da União Europeia. No contexto em que o Brasil, o Mercosul e a União Europeia discutiam o acordo de livre comércio. Não estava fechado naquele momento ainda. E aí essas discussões até criaram aquela cláusula de retorno, de reciprocidade dentro do acordo Mercosul-União Europeia, né, de ambientalidade mesmo, e esse PL ficou estagnado. Ele volta agora com o Trump com mais corpo, né? Ele volta agora nesse governo com um pouco mais corpo, né? Então ele coloca uma cláusula que a Camex lá vai ser responsável por criar uma consulta pública para ouvir os corpos da indústria brasileira, da setor privado, da sociedade. Ela coloca lá também que não é só sobre sistemas ambientais, mas também vai ser de propriedade intelectual, de mecanismos de preferência comercial. Então ele é muito mais amplo e ele dá ao governo brasileiro um instrumento, exatamente como você falou, para que, se ele entender que de fato é necessário, ele possa retaliar. Mas não quer dizer que vai retaliar imediatamente, nem que vai retaliar de todos os setores, nem que vai retaliar de todas as formas. Então eu acho que foi um acerto bastante grande assim de criar esse instrumento. Porque tem uma discussão bastante grande nos Estados Unidos de que há uma dúvida se essas tarifas que o Trump coloca, elas são legais de fato. Porque hoje o ambiente tarifário dos Estados Unidos você tem 2 tipos de tarifas, basicamente, que é a nossa mais favorecida, da OMC, e o tipo 2 que eles colocam para os países que geram uma insegurança nos Estados Unidos, que é Rússia, Irã, Coreia do Norte, que aí está naquele eixo 2, que é acima do teto da OMC dos Estados Unidos. Então ele criou um outro sistema ali dentro, que é esses 25, 24, 28, 45, 46, que ninguém sabia se era realmente legal ou não, né? Rasgou o gato, eu sei. Não, Rasgada básica ali. E aí você vê o que é gato. Exatamente. Gato é então ele rasgou 70 anos de livre comércio desde o final da Segunda Guerra, que é uma grande novidade para todos, né? No mínimo. Mas eu tenho que abrir uma divergência, porque esse PL da reciprocidade, eu acho que ele está mais bem estruturado atualmente, é importante, mas eu tenho escutado muito do setor privado um receio de como isso vai ser instrumentalizado. Muito grande. De fato, porque sim, agora a gente sabe qual é o órgão que vai delimitar essa reciprocidade, mas ainda tem essas lacunas, né, que estão abertas. Então, olhando para frente, eu vejo ainda mais o multilateralismo enfraquecido, como a gente estava comentando, né? Então, todas essas medidas do Trump, e que não são de agora, vêm enfraquecendo o multilateralismo e um mecanismo tão aberto, né? Com tantas possibilidades, tantas ferramentas, pode fazer com que o Brasil também caminhe nesse caminho, né, do enfraquecimento do multilateralismo, e é algo que a gente viu, uma tentativa reversa do Brasil de continuar tentando fortalecer o OMC, os organismos multilaterais. Então, eu acho que é importante nós termos ferramentas que nos permitam agir rapidamente, caso os nossos interesses sejam comprometidos, mas eu também entendo o receio do setor privado de imaginar que tem muitas lacunas que precisam ser preenchidas para que a gente não tenha o contrário, né? Ou seja, ao invés de você ajudar o setor privado com determinadas garantias ou retaliações, que a gente não dê um tiro no pé, né? Quando essas medidas sejam adotadas. Então, acho que é importante a gente entender se de fato é algo que a gente vai deixar na nossa caixinha de ferramentas ou se a gente vai usar. No caso do acordo Mercosul-União Europeia, eu acho que esse é um ponto importante. Ele vem justamente nesse caminho inverso, né? Ou seja, da gente fortalecer a rede de acordos internacionais, e o acordo Mercosul-União Europeia é um dos acordos mais relevantes, mas e ele tem também um ponto importante, Vitor, que foi isso que você comentou, de ter agora um protocolo adicional que cria um mecanismo de reequilíbrio. Ou seja, se uma das cláusulas, uma das condições de acesso a mercados for comprometida por qualquer questão, seja UDR, ou então a suspensão de alguma cota, a criação de alguma barreira, o outro bloco, o outro lado possa reagir rapidamente. Então, eu acho que esse ponto é importante da gente observar, né? Se essa caixinha de ferramentas de fato vai ser utilizada, como ela vai ser utilizada. Eu concordo, a consulta pública traz uma segurança, traz um espaço para o setor privado se manifestar, mas a gente acompanha muito de perto, né? Porque qualquer criação de algo muito mirabolante pode não ser tão positivo assim. E você sabe que tem um ponto aí, que é interessante, porque nós somos mais experientes aqui, eu vou falar com ditado, né? Aquela coisa, né? Se o remédio demais, né? Mata, né? Vira veneno. E é isso mesmo. Porque como ele permite uma retaliação cruzada, né, em alguns aspectos, você vai retaliar empresas multinacionais que estão operando no Brasil, que estão entregando, que estão produzindo, que estão de alguma forma atuando em prol da competitividade, seja regional e até mesmo nacional. Então faz sentido ter
essa pulga atrás da orelha, digamos. E aí o setor privado tem que participar, obviamente, né, das discussões. Acho que esse é um ponto fundamental. Buscar diálogo. Ok, temos um trabalho aqui específico para fazer nessa veia, né, do PL, especificamente já virou, né, um mecanismo, vamos dizer assim, né. Agora, tem uma outra veia também que é a negociação, ou das negociações. Acho que se abre aí nesse horizonte, aí você tinha puxado, né, amor, essa questão agora de você, uma janela de oportunidades para o Brasil realmente se engajar em negociações internacionais e o setor privado buscar ter voz ativa e falar, olha, já olharam para cá, olharam para lá, é Sudeste Asiático, é Vietnã, no Canadá, vamos recuperar aquilo. Agora ampliou um pouquinho das conversas com Emirados Árabes. Eu acho que é um momento único, né, diante, é engraçado, isso é um paradoxo, né, no meio de uma escala protecionista você também ter o que eu lembro de um texto seminal do IPEA, né, lá atrás, 2013, 2014, onde, da FGV, que falava isso, a professora Michele Raton, entre outros autores. Há uma expansão seletiva do comércio internacional. Onde é que está o Brasil e o Mercosul na fila do pão? Né? Vamos tentar buscar, então, dentro dessa expansão seletiva, então, buscar parceiros que fazem sentido para hoje e para o futuro, sem abrir mão de ferramentas que a gente tem para proteger a nossa indústria e proteger o país. Legal. Vale lembrar que a União Europeia tem uma lei de reciprocidade desde 2023, né? E nossos colegas da União Europeia aqui em Brasília, a gente se com eles não só para eventos da embaixada, né? Mas também para reuniões, a gente faz palestras lá, a gente tem alguns contratos juntos também, né? E eles comentaram que o Brasil precisava de alguma forma de ter uma ferramenta ali, né? Ter aquela ferramenta na caixinha ali de como utilizar isso. O José Mário Tony não acha que o OMC morreu ainda, o gás. Não, eu espero que não morra. Mas a China também não vai fazer isso. É muito legal. Isso é interessante isso, porque países que estão sendo de alguma forma prejudicados estão começando, né? Já começaram, a China, a União Europeia, a denunciar e recorrer no OMC. Sim. Né? Ou seja, pode pegar uma única instância aqui para falar, olha, isso aqui que está praticando é legal. A OMC ainda é. Exato. Né? Então isso acende uma luz. Quem gosta de multilateralismo. Será o retorno de uma OMC? A gente que gosta de comércio internacional Torce por isso. Torce por isso, exato. Mas eu acho que esse ponto é fundamental. Olhar para as redes de acordos de livre comércio, de acordos comerciais. De fato, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele tem essa vontade, né, de renegociar os acordos comerciais que os Estados Unidos já têm. Os Estados Unidos já foi um grande promotor desses acordos, né, de impulsionar essa agenda de acordos, e a gente viu isso mudando, não só no governo Trump, acho que um pouquinho antes esse movimento já tinha se iniciado. Talvez ali no final do governo Obama já existe uma certa discussão sobre a necessidade dos Estados Unidos estar nesses grandes acordos internacionais, como o caso do TPP, que depois virou CPTPP. Com a União Europeia. Exato, o próprio acordo com a União Europeia, que a gente tinha comentado, mas eu acho que abre sim uma janela de oportunidade para o Brasil e para o Mercosul. No caso específico do Mercosul, a gente tem um acordo do Mercosul-União Europeia, que todos nós sabemos que foi negociado, está sendo negociado há mais de 2 décadas. Falam que é 25 anos. 25 anos. Já estaria se formando na universidade. Trabalhando. Exato. Foi minha tese de monografia na graduação. Mas saiu, voltou, saiu de novo no final do ano passado. Mas eu acho que é importante a gente entender que agora sim, a gente tem um cenário mais favorável, a gente continua tendo resistências do lado europeu, resistências muito fortes, né, como é o caso da França, Polônia, alguns outros países, mas existe uma boa vontade da Comissão Europeia em fazer com que esse acordo avance, e de fato eu diria que é um dos poucos grandes acordos que o Mercosul já negociou, maior que ele já negociou, mas é um dos poucos grandes acordos que tem o apoio tanto da indústria como do setor agrícola, né? Eu acho que esse é um desafio, Pimenta, quando a gente olha para essas janelas de oportunidades que se abrem, né, de negociações comerciais, a gente entender que dentro do Brasil existem visões muito divergentes. Então, a gente tem um agronegócio extremamente competitivo, que é agressivo na agenda de negociações, que olha para a Ásia e vê uma oportunidade num risco, mas a gente tem também uma indústria que, apesar de ser muito competitiva, tem muito receio da indústria asiática e por boas razões, né? A gente sabe que existem algumas tendências e ações na Ásia que fazem com que suas indústrias se tornem bastante competitivas, com preços muito competitivos,
positivos, e isso faz com que a gente olhe para essa janela de oportunidade com uma certa cautela que eu acho que é necessária. Ou seja, a gente tem que sim aproveitar esse momento para fazer com que acordos como o acordo Mercosul-União Europeia avancem, mas tem que olhar com cuidado e com calma para outras negociações para saber se de fato vai ser frutífero ou vai ser mais prejudicial no todo, né? Então os estudos do IPEA são muito importantes, os estudos que a CNI e outras entidades também, como a CNA, fazem são extremamente relevantes, mas eu diria que é uma boa janela de oportunidade. O Brasil e o Mercosul precisa aproveitar essa janela, né? Finalmente aproveitar essa janela. E tem uma questão aí só, acho que para fechar o tema, nem todo acordo, aí é melhor, olha para lá, né, no nosso público, olha para lá, entender, nem todo acordo precisa ser maximalista, não precisa ser um acordo do comércio, sobretudo com países em desenvolvimento. Então a gente consegue negociar linha a linha, cronograma a cronograma, a gente já fez isso antes, né? Claro, tem a dificuldade do Mercosul, sim, mas aproveitar também que são países que têm uma pauta muito parecida de exportação com a nossa, que tem interesses convergentes em relação à indústria exportadora, e fazer cronograma diferenciado e entender de novo, isso já foi feito. Acho que agora o que joga a luz na situação é que a gente está vivendo um período de expansão seletiva ainda mais acelerado. Então vamos ir com quem quer comprar e quem quer aceitar nossos produtos também. Acho que é um momento. Perfeito. E eu acho que no caso dessa relação com a União Europeia, a gente precisa tirar o esqueleto do armário, né? Então a gente precisa, a partir do momento que o Brasil e o Mercosul conseguirem avançar com o acordo Mercosul-União Europeia, a gente sabe que vai abrir uma série de portas, como o Canadá, o próprio EFTA. E é isso. A gente não precisa negociar os grandes acordos. A gente pode olhar, por exemplo, para um parceiro aqui na região que é extremamente relevante, o caso do México, e avançar numa renegociação do ACE 53, um novo acordo, porque as oportunidades estão postas. América Central, vários países ali. Perfeito. Se junta tudo, você consegue ter um mercado consumidor importante. Perfeito. A gente está numa janela de oportunidade, né, para o Brasil se tornar e continuar sendo protagonista nos termos de negociações internacionais e até na OMC, novamente, né? Trazendo assim os do OMC. Mas, a gente falando de acordos internacionais, negociações e Mercosul, queria que a Mônica começasse também um pouco do nosso presidente Milei da Argentina. Você acha que a gente tem um problema ali para a negociação do Mercosul para novos acordos? Como você vê o posicionamento do Milei? O Milei é aquela pessoa controversa. A gente já sabe ali da série de pontos polêmicos desse presidente. Sabemos que o Milei ele tem ali um apego muito grande ao seu país, Estados Unidos, digo Argentina, mas e quando o presidente dos Estados Unidos anunciou as tarifas, a reação do Milei foi muito engraçada, porque ele comentou, ele teve a ousadia de falar que o Brasil deveria agradecer que a aplicação foi apenas de 10%, que foi graças ao relacionamento que há entre a Argentina e os Estados Unidos agora, que as tarifas ali para o Brasil também permaneceram em 10%. Eu não sei nem o que comentar, né, numa fala dessas, mas sabemos que ele é muito apegado, né, a essa política toda estabelecida dos Estados Unidos, e a declaração dele foi, de primeira mão foi, bom, eu quero ter um acordo de comércio com os Estados Unidos, eu posso abrir aqui 50 produtos já vou abrir o meu mercado para 50 produtos dos Estados Unidos, e sem mesmo consultar ali nem a sua base, nem consultar os investidores, os empresários, ninguém. Então foi uma fala, eu acho que bastante precipitada, por não dizer irresponsável numa hora dessas, né? Por outro lado, a gente vê que se que o Milei comentou é que se os Estados Unidos sinalizam com um acordo comercial entre Argentina e Estados Unidos, ele até ameaçou sair do Mercosul em prol desse acordo. A gente sabe que as coisas não são bem assim, né? Por mais que o Milei tenha esse desejo, a gente sabe que o bloco está consolidado, está estabelecido sobre normas já que não são novas, né? Vocês bem sabem disso, e a ideia é fortalecer o bloco, não enfraquecê-lo com divisões a esta altura do campeonato. Então o Milei é um caso à parte, né? Tomara que a equipe dele sente com ele, que tenham ali um cafezinho. Problemas internos também, né? Eles consomem, né? Que é bom, um doce de leite, um mate. Também churrasco também é bom. Assado. Meia luna. É interessante falar da agenda externa do Milei, que está vislumbrando e tudo mais, mas há desafios internos de Argentina para serem superados. Então, assim, acho que aí tem uma dicotomia muito forte para onde ele vai, porque há uma
uma necessidade de olhar para a constituição interna e falar, bom, tem que melhorar aqui de alguma forma, poder aquisitivo da população. Teve um empobrecimento muito forte, que os indicadores melhoraram um pouco, mas vai se manter ou não no longo prazo, ninguém sabe. Então, como é que ele vai conciliar a agenda externa com a interna? E aí eu gosto do comércio, porque o comércio é algo muito pragmático. Eu gosto de estudar comércio. Olha o que aconteceu com o Trump, né? Abriu e tudo mais, 135% em relação à China, e até brincaram no artigo que eu li, fizeram a emenda à Apple. Ele fez a emenda à Apple, não para a Apple, para esses produtos aqui a gente vai, de alguma forma, postergar e tal. E o pragmatismo no comércio faz valer. Quando você tem ali uma vocalização de que, olha, isso aqui vai gerar um problema interno muito forte, que é o que a gente tem que cuidar na Argentina. E eu acho que um ponto importante também é que a cada 4 anos um país membro do Mercosul ameaça sair do bloco, né? Eu acho que isso é importante da gente comentar. Apesar dos pesares, é um bloco importante, o comércio intrabloco é fundamental, e eu diria que uma discussão que o Milei tem trazido, Leandro, e que é importante, já vem sendo, esse tema já vem sendo debatido há um certo tempo, é a flexibilização das negociações extra-regionais do Mercosul. Então, a gente já viu um Uruguai pressionando pelo um acordo com a China, agora a gente tem a Argentina pressionando por um acordo com os Estados Unidos, e isso tudo por conta desse sentimento de determinados governos de que essa agenda de negociações comerciais não avançou como deveria nos últimos anos. Existem diversos posicionamentos, obviamente, dentro do bloco, uns mais favoráveis, outros mais desfavoráveis. Eu acho que o principal para a gente olhar em relação a Mercosul, Brasil e Argentina é que quando os dois países estão alinhados, o Mercosul segue a direção que eles determinarem. Então, nesse caso, obviamente, a gente tem um cenário em que o governo brasileiro tem uma determinada postura em relação ao comércio internacional, a Argentina tem uma postura divergente e a gente vai ter essas irritações internas dentro do bloco, mas pelo que o passado nos mostra, elas passam, né? Elas não se perpetuam e o Mercosul continua. Se o acordo Mercosul-União Europeia avançar, mais uma vez, um grande se, vai ser muito positivo, inclusive, para isso, para o bloco se fortalecer. Né? Queria fazer o nosso momento merchandise do nosso escritório na Argentina, né? Porque nem todos os nossos clientes sabem que a gente tem um escritório na Argentina, então a gente tem uma equipe dedicada, né? Na Argentina, para cobrir a Argentina, Uruguai, Paraguai e os outros países da América Latina também. Se vocês não conhecem, como é México também, busquem a gente para conhecer mais os trabalhos também. Latam, né? E o Vitor aqui, ele coordena a parte do Latam, então ele vai receber vocês e falar muito sobre o nosso escritório e os serviços também, né? Olha que tal, né? Aí eu já vou puxar o gancho pro Vitor também, pra gente falar um pouquinho sobre o comércio e sustentabilidade, que é um tema, a gente fala em voga, né? Não sei se é em voga, sou o pessoal mais antigo que fala em voga, né? Fala trend. Trend, né? Ô, Leandro, já foi um tema do futuro, né? Agora já é um tema. Não é mais um novo tema, né? É o tema do momento. No meio tempo tá na vanguarda. Na vanguarda. E o comércio é sempre uma grande vanguarda de trabalho. Então, um dos temas que está em voga é comércio e sustentabilidade, que tem sido discutido medidas por blocos econômicos, pela União Europeia e outros países também, né? Para tentar regular o comércio entre os países. Eu queria que você comentasse um pouco pra gente qual foram as últimas que aconteceram, né? E quais são as tendências, como o Brasil tá vendo isso. Se o Brasil tá se mexendo, se tá fazendo alguma coisa parecida, ou se a gente só tá assistindo. Eu acho que nos últimos, talvez 10 anos com mais força, né? A agenda ambiental, ela cresceu muito, né? Não só nos governos, mas também nas empresas, né? Todas as empresas, elas criaram a parte de ESG, de sustentabilidade, social, etc. E ficou muito forte, né? As empresas com metas de descarbonização, de reciclagem, economia circular e tudo mais. E a União Europeia, ela sempre foi esse grande hegemon regulatório, se a gente pode falar assim. Ela gosta de criar regras. E a União Europeia, ela criou nos últimos anos diversas regulações, né, muito capitaneadas pelo Green Deal europeu, né, o Acordo Verde, o Ecológico da União Europeia. E a gente, quando fala de Brasil, né, tem duas que a gente conhece mais, que podem afetar mais o nosso comércio com eles, né? Primeiramente, que eu já comentei, a regulação anti-desmatamento, regulação do desmatamento e o DIAR, os mais íntimos, que já foi comentado aqui no âmbito do PED da reciprocidade. Essa regulação vai entrar em vigor esse ano, né? No último dia de 2025, né? Com efeitos práticos
especificamente a partir de 2026. E ela basicamente vai proibir, entre aspas, a entrada de produtos que venham de áreas desmatadas depois de 2020. São alguma cesta de produtos e seus derivados, né, como madeira, soja, cacau, café, produtos que o Brasil exporta bastante para diversos países. Mas também tem outro que é o próprio CBAM, né, que é o mecanismo de ajuste de carbono na fronteira, que quer coibir que as empresas que produzem na União Europeia vão produzir em outros países que têm regras mais permissivas em relação a controle de emissão de gases de efeito estufa. Esse é o panorama, mas dos últimos 5 anos. Mas o que está acontecendo agora? Agora o que a gente vê é a União Europeia falando, colocando o pé no freio nas suas regulações e falando, peraí, o que a gente fez nos últimos anos colocou a nossa indústria num pé de competitividade abaixo com Estados Unidos, com China, com Japão, com outros países do Sudeste Asiático principalmente. O que a gente pode fazer para colocar novamente nossa indústria na vanguarda competitiva internacional? É a partir daí que vem o Clean Industrial Act, ou o projeto de indústria limpa, que acompanha o pacote Omnibus. Né? O pacote Omnibus ele vai simplesmente simplificar as maiores legislações que causam maior ônus administrativo para suas empresas. E aqui na BMJ a gente acompanha muito no nosso sistema de monitoramento da União Europeia as legislações como o próprio CBAM. O que vai simplificar no CBAM? A proposta é que ele vai agora começar a valer a partir de 2027. Os operadores que vão ter que sinalizar o que eles estão emitindo agora vai ser só o operador europeu, não vai ser o intermediário, os trading não vão ter mais que operacionalizar. Tem as medidas de due diligence, que a gente fala de sustentabilidade corporativa, que serão simplificadas. Então a União Europeia falou, a gente precisa competir em pé de igualdade. Agora os Estados Unidos está começando a fechar sua economia, a China continua com seu overproduction, que a gente fala, né, produzindo muito acima da sua própria demanda, e essa produção é escoada, inclusive para o Brasil, né? E aí nesse sistema de protecionismo que a Mônica e todo mundo aqui comentou muito, uma conclusão desse overproduction chinês. Então, eu acho que hoje, como é que está a discussão de sustentabilidade no mundo? Bem, o seu principal negociador, que é a União Europeia, está colocando o pé no freio. E, José Mar, você acha que os países, principalmente o Brasil, né, aqui para casa, né, eles tendem a modificar as suas exportações para não precisar cumprir esses regulamentos da União Europeia? Ou você acha que a maioria das empresas brasileiras já cumpre essa regulamentação e a tendência é, inclusive, aumentar um diferencial competitivo? Eu acho que é importante analisar cada caso, né? Então, assim, o agro brasileiro, ele já é extremamente competitivo, tem uma rastreabilidade muito bem estabelecida, mas sim, essas legislações causam desafios para os nossos exportadores, falando da UDR especificamente para o nosso agronegócio, e o que a gente vale acompanhar, e é importante, né, que a gente acompanhe e trabalhe em relação a isso, é em relação a como tudo isso vai ser instrumentalizado, né, repetindo aqui a palavra, né? Porque de fato é um desafio não só para os exportadores brasileiros, mas também para os importadores europeus, e por aí vai, principalmente. Então, sim, existe um desafio posto no caso do agronegócio, mas eu tenho a plena certeza de que a gente vai conseguir superar todos esses desafios de implementação, de prazos, de requisitos, porque nós já somos bastante competitivos. E também, na questão do CBAM, o Brasil ele tem olhado isso com uma certa cautela, porque não são setores que nós exportamos tanto para a Europa, alguns mais que outros, mas no geral a UDR tem um impacto muito maior para a gente, principalmente porque a gente vê que o alvo dos produtos da UDR são produtos de clima tropical. Se a gente olha, a Europa ela cita sempre, né? O Brasil, a Indonésia. Então eu acho que tem um impacto para o nosso agronegócio, mas o nosso agronegócio também tem visto algumas oportunidades, né? Oportunidades por conta de toda essa turbulência que o comércio internacional tem sofrido, e a gente tem que aproveitar essas turbulências. Então a questão de você ter um parceiro comercial confiável é fundamental, e o Brasil tem se mostrado esse parceiro confiável, não só para o agro, mas para a indústria também. Então a gente tem plena capacidade para aproveitar esse momento, né? Exportar mais, que é fundamental. É isso, e o governo brasileiro ele tem feito aí alguns esforços para trazer esse tema da neoindustrialização, que ele chamou. A gente consegue vislumbrar esses esforços. E é bem isso que você falou, Dinamarca, essa importância que tem que se dar. O agro, a indústria. O Brasil pode ser, sim, um país muito forte, e o governo brasileiro tem aplicado aí algumas possibilidades
para isso. No caso da indústria e até fomentar a importação não só de máquinas e equipamentos que não se produzem aqui no Brasil, insumos também que fazem parte de processos produtivos importantes que tornam os nossos produtos competitivos em outros mercados, né? E agora que a gente está falando, né, passamos aqui uns bons minutos aqui falando sobre a importância do Brasil voltar a ter esse protagonismo internacional, e a legislação brasileira permite, a legislação do Mercosul permite também a aplicação de tarifas diferenciadas para esses produtos que não têm produção nacional ou que o mercado brasileiro não consegue suprir, seja ele porque é um produto sazonal ou porque é um produto que ainda não é produzido aqui no Brasil, ou se utiliza de tecnologias que nós ainda não dispomos. Então, trazer importar esses produtos é muito importante para a competitividade. Né? Então, são mecanismos amplamente utilizados, então, se você não utiliza ainda. Então, é uma oportunidade que a empresa tem de poder... Não, assim, é uma redução significativa. Você veja, máquinas e equipamentos que são comprados em dólar e em euro, que normalmente tem uma tarifa aplicada de 14%, 16%, 22%, que a empresa consiga trazer com zero, é um impacto bastante relevante. Então, é interessante que se comente isso, e nós aqui na BMJ trabalhamos, né, incessantemente para que as empresas consigam ter esse impacto que é positivo e vai ter eu diria que seria muito, 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 muito importante para a indústria ter essa visibilidade desses produtos, desses insumos com tarifa diferenciada. Legal. A gente fala que trabalha para as empresas estarem mais no mundo, né? Acho que a Ex Brasil que tinha, né, um slogan assim, era mais Brasil no mundo, né? Bota Ex Brasil, a gente também trabalha para ter mais Brasil no mundo. Sempre. E também para ter mais empresas investindo no Brasil, né? Que é um dos nossos serviços, é fazer estudos de acesso a mercado para empresas irem para novos mercados, mas também para empresas entrarem no Brasil. Alguma coisa acontece e as redes sociais são capazes de mudar toda a opinião pública de uma sociedade. Novos tempos precisam de novas soluções. Esteja à frente. BMJ Digital, seu serviço de monitoramento e análise inteligente das redes sociais e internet. Gente, o papo tá muito bom, né? Eu acho que dá pra gravar uns 4 ou 5 episódios. E aí eu acho que vou começar a encerrar também por causa do tempo, né? Aí você viu que a discussão é muito rica, né? A gente falou sobre tarifas, sobre política comercial brasileira, sobre negociações internacionais, comércio e sustentabilidade. Eu tenho uma lista aqui de 30 temas que a gente poderia falar a noite inteira aqui. Acho que vai ficar para outro episódio pra gente falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu vou fazer uma rodada final de futurologismo. Tá bom. Na verdade, opiniões, né? O que pode acontecer, vou começar pela Mônica aqui, pro comércio internacional nos próximos 3 meses, ou o que o Trump vai fazer? O Trump pode mudar a cada 24 horas, né? Pode, a qualquer momento. Mas dá um chute aí, dá um chute. Não sei te dizer se ele vai retirar essa questão dos 90 dias ou ele vai colocar um novo horizonte, mas eu sei que aqui no Brasil já estamos preparados para isso, já tem, inclusive, ações que estão sendo tomadas, vocês falaram da Camex, então a Camex aí já está preparada para elevar aí o número de vagas na nossa lista de exceção da LETEC. Então nós temos ali 50 vagas que nós vamos poder utilizar caso o Trump resolva fazer aí alguma outra travessura. Acho bem prudente. Pimenta. Passando. Acho que é importante entender que o que vinha acontecendo no mundo na pós-pandemia era um incremento justamente dessas medidas regulatórias, vamos dizer assim, para colocar eufemismo, mas que intervêm, né, diretamente no comércio nacional. Medidas protecionistas, na verdade. O FMI tem depois a gente coloca até no link do programa, o FMI tem um texto muito bacana que dá nome exatamente a cada uma dessas medidas. Onde vocês terem noção, tem antes do Trump assumir, na verdade, 2.500 medidas de política industrial ou políticas intervencionistas, vamos colocar assim, mais especificamente no mundo, que obrigava já o setor privado a entender como que a cadeia de valor dele estava se movimentando para tentar fazer uso desses instrumentos, como a Mônica falou, ou tentar entender legislações, como o Guto falou, tentar forçar negociações, como o Deus falou. Então, acho que era algo que já vinha em curso, né? Essa escalonada protecionista. E aí, tudo bem. O que o Trump fez?
rasgou muita coisa e acelerou esse processo. Né? Eu sou adepto do pragmatismo. Aí, futurologia, né? Eu sou adepto do pragmatismo do comércio nacional. A realidade vai se impor. Se a gente começar, até falei no evento esses dias sobre isso, se a gente começar a ver, né, empresas quebrando, empresas fazendo layoff, inflação galopante nos Estados Unidos, a gente entender que o crédito lá foi arrochado porque as taxas de juros tendem a subir de alguma forma. A gente começar a ver esse cenário de estado de inflação, o Trump vai ter os midterms, né, em breve. Então, o Trump, de alguma forma, vai buscar negociar, ou não ele buscar negociar, mas já está até havendo contatos e negociações bilaterais entre os Estados Unidos e outros países, porque se torna uma situação, vamos dizer assim, insustentável no longo prazo. É a minha visão. Posso estar errado. No último ano, a gente está falando de tarifas de 500%, mas não sei. Mas o ponto é, eu acredito que vai haver algum tipo de negociação, pelo menos com a maioria dos países, eu não sei em relação à China, mas acho que o pragmatismo se impõe. Legal. Vitor? Então, eu ia falar a mesma coisa que o Pimenta, então eu vou falar o contrário agora. Alguém tem que aceitar. A gente vai tirando para todo lado, a gente acerta. Fazer aquele corte. Enfim. Mas enfim, eu acho que o que o Pimenta falou é muito preciso, né? Não, o Trump não criou esse processo. A erosão do sistema multilateral de comércio ele começa com os Estados Unidos suspendendo a indicação dos árbitros da OMC lá para o governo Obama, né? Então, não é nenhuma novidade. Mas enfim, falando agora de futuro e não de passado, eu acho muito difícil que o Trump ele vai seguir a mesma política dele. Eu acho que o que ele fez já é muito representativo. Ele aumentou linearmente 10% todo o universo tarifário dos Estados Unidos. Isso é muito representativo, gente. Muito representativo. Se o Brasil aumentasse hoje 10% do que a gente já taxa, a gente já tá 25%. Média, né? Hoje é 10, mais ou menos, 12. Então é muito representativo isso já. Agora, as tarifas recíprocas aleatórias vão continuar? Eu acho muito difícil. Como o Pimenta disse, eu acho que vai ter a Apple fazendo barulho na orelha do Trump, vai ter a Chrysler, a Volkswagen, todas as empresas que produzem nos Estados Unidos, lá que nem precisam ser americanas, vão estar fazendo esse bzzz na orelha dele. E eu acho que propriamente vai ter... E aí, olhando pra China aqui, olhando pra um sistema que o Pimenta não olhou, eu acho que ele vai ter uma renegociação daquele acordo que foi negociado com a China em 2018, que nunca entrou de fato em vigor, que é o acordo Phase 1 entre a China e os Estados Unidos. Eu acho que o Trump ele vai procurar uma renegociação desse acordo. Se a China vai querer, eu acho que é um ponto mais difícil de prever, mas eu acho que o Trump ele vai tentar ceder nesse ponto sim. Bom, completando aqui a rodada, eu apostaria que sim, esse tema vai ser superado. O Trump gosta de temas novos, temas quentes, então talvez mais alguma tarifa, dessa vez anexar as ilhas McDonald's. Tem uma população relativamente grande de pinguins lá, mas o meu ponto a China já sentou para negociar com os Estados Unidos antes, deve sentar por conta do pragmatismo chinês. Quando a gente fala de pragmatismo, é impossível não falar de China no comércio. Então, o que o Trump vai querer é um ganho, uma vitória. E aí não vai importar qual que é o tamanho dessa vitória, qual que é o tamanho desse ganho. Se vai ser a China reduzindo o imposto para X, já vai ser válido, né? Então, eu acho que nos próximos meses, a gente deve sim ter uma redução do número dessas medidas, da quantidade, da abrangência delas, né? Então, eu não lembro da gente ter falado de tarifa de 145% recentemente. Já vi tarifas muito elevadas. Já vi a China botando 80% sobre a cevada da Austrália, 80% ali e aqui, mas 140%. Talvez só a Coreia do Sul com a soja brasileira. Mas eu vejo esse futuro ainda com muita instabilidade, mas com temas novos. Então, talvez as tarifas recíprocas sirvam para que os Estados Unidos negociem com alguns mercados. Existe o desafio do tamanho, né, da capacidade dos Estados Unidos de negociar com todo mundo ao mesmo tempo, mas ele deve escolher algum tema novo. E aí, para fechar, eu acho que, mais uma vez, a gente tem uma boa janela de oportunidade para o Brasil, uma boa janela para avançar com a agenda de negociações, que a gente acompanha muito de perto e que faz toda a diferença, principalmente no médio a longo prazo, para o nosso setor privado. Perfeito. Acho que a gente teve opiniões que a gente vai acertar quase todas. Quase todas. Você que está assistindo, né, no YouTube ou que está ouvindo, vai poder cobrar a gente daqui 3 meses sobre isso, né? A gente sabe que está muito instável, né, o comércio internacional, que as coisas podem mudar de um dia para o outro, como vem mudando, né, no último mês. Mas por isso que a gente tem esse time de especialistas que acompanha diariamente toda a transição, tanto no eixo de acesso a mercados, de tarifas, de defesa comercial, na parte do legislativo, né, que vem trabalhando com isso, né?
para não deixar nenhum furo e nada passar, nenhuma discussão, né, de comércio internacional. Aí eu queria agradecer por esse bate-papo aqui, Mônica, Pimenta, Vitor, Josemar. Eu queria agradecer vocês também, né, que ouviram o nosso primeiro podcast em vídeo, né, gravado aqui em estúdio. Convidar para se inscrever no podcast da BMJ e também entrar em contato com a gente, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso serviço. É isso, gente. Um abraço. Até uma próxima.